Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo. Vamos hoje refletir na história que se encontra em Mateus 14, dos versículos 28 a 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Temos alguns relatos bíblicos de águas se abrindo para que o povo de Deus pudesse passar por terra seca, incluindo a abertura do Mar Vermelho e 3 instâncias das águas do Rio Jordão se abrindo. Mas nunca na história da humanidade um homem tinha andado sobre as águas. Até Jesus. Quando chegamos ao nosso texto de hoje, Jesus, aproximando-se do barco dos discípulos, vinha caminhando sobre as águas. Pedro, então, o avistando de longe, é movido pela fé. Pedro crê não apenas que esse homem faz o impossível, mas também que sua voz tem poder. Se Jesus o mandar ir ao seu encontro, ele irá, mesmo que sobre as águas. E certamente a palavra de Deus nos diz que, mediante o convite de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Porém, no meio do caminho, ele duvida e começa a afundar. Antes que condenemos a Pedro, paremos para refletir na fé que foi necessária para que ele tomasse o primeiro passo. Notamos que todos os outros discípulos ficaram no barco. Apenas Pedro tomou um passo de fé sobre as águas. Ao mesmo tempo, aprendemos na falha de Pedro, ao não conseguir dar procedimento ao seu caminhar sobre as águas, uma lição preciosa. Um passo de fé precisa ser acompanhado por uma visão constante em Jesus Cristo e no seu poder. Pedro começou a afundar quando ele parou de olhar para Jesus e, segundo o texto, olhou para o vento. Verdadeiramente, a dúvida nasce quando começamos a olhar para o tamanho do nosso problema, para a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade da situação que nos encontramos, ao invés de olhar para o poder do nosso Mestre. O chamado para nós nesse dia é que sejamos resolutos no nosso caminhar com Deus, com olhos fixados em Jesus Cristo e no seu poder. Que venham as muitas lutas, tribulações, que rujam as ondas do mar, o nosso Deus é maior, maior até mesmo que o impossível. Enquanto os nossos olhos permanecerem no poder de Jesus Cristo e não nas circunstâncias, caminharemos sobre as águas e faremos o impossível em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.